Bem-vindos, amigos de Aruanda. Estamos aqui mais uma vez na Fevale, no nosso podcast A Voz de Aruanda, né? Então, hoje com uma formação diferente aqui do grupo, né? Hoje a Ana Cláudia não está com a gente, mas estamos com a Duda. A Duda, que é a nossa bolsista de jornalismo, e a Nayara, né? Que é a nossa bolsista de psicologia, então, que faz parte do projeto Aruanda também. E hoje estamos aqui, então, para um momento muito especial, um momento muito esperado, realmente muito esperado, porque desde o primeiro episódio a gente pensou nesta pessoa, né? Da Tânia Silva. A Tânia é uma pessoa que já estava no nosso holofote há algum tempo e aí conseguimos trazê-la hoje para conversar, conhecer um pouquinho, Tânia, da tua vida, conhecer um pouquinho da tua trajetória. Esse projeto, Tânia, ele tem como objetivo dar voz a pessoas como tu, que de alguma forma conseguiram adentrar em espaços que a gente tem muita dificuldade, nós quanto negros, né? E todos aqui sabem um pouquinho disso, cada um teve as suas dificuldades nessa trajetória. Eu sou professor aqui da Universidade Fevale dos cursos de Gastronomia e de Turismo e sou o único professor negro também hoje aqui. Então, isso demonstra que a gente tem um pouquinho, né, que discutir essas questões todas. Mas a gente queria conhecer, Tânia, a tua vida, assim, como começou, a tua família, como é e tal, mais ou menos isso. Meninas, também fiquem à vontade, né? Pode deixar. Bom, primeiramente eu quero agradecer e muito o convite do professor Edmilson, assim como das alunas Duda, que eu conheci hoje, e da Nayara, que me chamou de tia, e me encantou. Quando ela me chamou de tia Tânia, eu já aceitei o convite, né? Sim, culpa dos teus sobrinhos. Que coisa boa, né? Sim. Bom, a Tânia, ela é nascida em Novo Hamburgo. Meus pais são naturais, eles já são falecidos, mas são naturais de Novo Hamburgo. Nós somos em 6 irmãos. Eu fui criada, para quem conhece Novo Hamburgo, no bairro Vila Rosa, próximo que se chamava o Campo do Floriano. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu nunca passei fome na minha vida. Os meus pais, a minha mãe foi empregada doméstica, depois servidora pública na prefeitura como servente de escola. Meu pai caminhoneiro e motorista particular. Então, nós sempre moramos em uma casa estruturada e eu sempre tenho uma diferença, gurias, de passar fome, que eu nunca passei, e vontade de comer. Isso é diferente. Tem vontade de tomar aquele refrizinho, que era Coca-Cola, que tinha, sim, a bolacha recheada ou o sorvete. Isto nós não tínhamos, né? Era raras as vezes, né? Sim. Mas fome, a barriga roncando de fome, nunca. E meus pais, eles sempre nos estimularam a estudar. Os meus irmãos, na época, eles fizeram o Senai, que o Senai era quem tinha um curso profissionalizante, que eles diziam que o importante era ter uma profissão. Então, eles faziam o ensino fundamental e faziam o Senai, que é mecânico, ajustador mecânico, e trabalharam nas indústrias. Eu fui estimulada, eu sou a mais jovem, eu sou a caçulinha da turma, então eu estudei como bolsista na Escola Ginásio São Luís, que era em frente da Catedral, e depois na Escola Santa Catarina. Legal. Sempre o meu sonho, eu nunca sonhei algo diferente, ser enfermeira. Sim. Ou técnica em enfermagem. E o normal é você sonhar em ser médico ou ser bombeiro, ser tudo. Eu sempre quis ser enfermeira. Então, eu fiz o curso de técnica em enfermagem e com 15 anos eu já comecei a trabalhar no Hospital Regina. 15 anos? Cedo, né? 15 anos, naquela época nós podíamos, que daí eu perdi meu pai, eu e minha mãe ficamos sozinhas, né, que meus irmãos já eram casados. Então, antes de me formar, eu já comecei, quando eu estava no primeiro ano do curso técnico. Aliás, no primeiro ano, eu já comecei a trabalhar no Hospital Regina. Então, ali eu descobri a importância da vida.
a importância de se valorizar cada segundo que se tem, cada minuto. Porque quando trabalhamos na área da saúde, nós sabemos que a vida é muito rápida. 1 minuto eu estou falando com vocês, 1 minuto eu posso ter um AVC, eu posso ter um infarto ou quebrar um braço. Quebrar um braço já causa um transtorno na vida da gente. Sim. Quebrar uma perna já te possibilita de caminhar, de se deslocar, tu já fica em casa. Então, descobrindo a importância da vida aos meus 15 anos, eu aprendi que eu tenho que aproveitar as oportunidades que aparecem na minha frente. As oportunidades que aparecem, eu tenho obrigação de utilizá-las. Então, esta Tânia se casou aos 21 anos, tive 2 filhos, né? Trabalhei no Hospital Regina durante 12 anos. E quando eu comecei a me sentir infeliz trabalhando no hospital, quando meu filho, Pablo, era pequeno, e hospital, vocês sabem, a gente trabalha sábado, domingo, feriados, Não tem dia, Natal, né? Ano Novo e tudo. E eu trabalhava no turno da tarde. Então, eu deixava o Pablo com o pai ao meio-dia, 11 horas, e saía. Às vezes ficava a família toda reunida, eu saía para o trabalho. Então, ali eu comecei a não sentir... que eu digo que dependente se tu és concursado, ou se tu és seletista, ou CLT, tu precisa ser feliz naquilo que tu faz. Sim. Verdade. Eu sempre digo, se você trabalha 20 dias por mês, desses 20 dias, 15 tu diz, eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que... Repensa a tua vida. Nós não nascemos para ser infelizes. Verdade. Repensa a sua vida. Então, começou a acontecer isso quando o Pablo era pequeno e eu estava trabalhando no Hospital Regina. Então, surgiu um concurso público em 2 Irmãos para técnico em enfermagem. Só tinha uma vaga. E eu tirei 1º lugar. Eu me esforcei, estudei muito, 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 muito. Mas eu sempre digo que eu sou uma pessoa de muita sorte por ter uma família, como eu já falei, por aproveitar. Mas assim, sempre que a sorte cai na minha vida, ela me encontra trabalhando. Ela não me encontra deitada, sabe, ali esperando que a sorte venha, né? Então, estudei para o concurso, tirei o 1º lugar e comecei a trabalhar em 2 Irmãos, em 1991. E ali nem eu imaginava que seria uma virada de chave na minha vida. Imagina se eu, em 1991, eu iria imaginar que eu seria prefeita no município, que eu fiz concurso para ser técnica em enfermagem. Sim, Então, a gente não contou essa história, não perguntou sobre essa história, né? Mas a Tânia foi 2 vezes prefeita de 2 Irmãos, né, Tânia? Foi exato. vereadora. Eleita, foi vereadora também, Uma das mais votadas, né? Sim. e eleita e reeleita prefeita, né? Então, isso foi o que mais nos chamou a atenção, assim. Como que isso aconteceu numa cidade como 2 Irmãos, de colonização Alemã, Alemã, predominantemente. predominantemente. Imagina, então, quando eu cheguei em 2 Irmãos, em 91, né? Eu vejo que tem muito a ver com eu gostar daquilo que eu faço, porque eu adoro enfermagem. Por exemplo, se eu vou vacinar uma criança, eu pergunto o que aconteceu, se está comendo, se não está comendo, porque eu gosto de saber da vida das pessoas. Eu acho que nisso eu conquistei essa comunidade. Eles começaram a ter empatia por mim, independente da cor da pele. Tanto que em 1996, eu fui eleita vereadora pela primeira vez. Morando há pouco tempo na cidade, eu já fui a 4ª vereadora mais votada no município. Então, exerci esse mandato 96, 97, 98, 97, 98, 99, 2000. Fui reeleita em 2000. Vereadora, isso. Depois, por motivos assim pessoais, eu assumi a coordenação de um posto de saúde de urgência em 2 Irmãos. E em 2004 eu não fui candidata.
Eu não quis seguir na vereança, não queria... Eu queria continuar com as políticas públicas, que eu acredito e que é importante nós acompanharmos, mas queria ficar afastada da política partidária. Então, não fui candidata em 2004. 2008, entrou as cotas femininas. Que daí é necessário ter 30% de candidaturas femininas para que se possa ter os candidatos homens. Então, ali, o partido na qual eu integro praticamente me obrigou a ser candidata. Assim. Nossa, foi muito assim, eu fui assim, mas eu dizia, nossa, eu não vou conseguir votos de ninguém, porque tu estás numa coordenação, professor, tu sabe que tu diz sim e diz não para muitas pessoas, né? Não é fácil, vocês estão aqui, vocês têm cargos de lideranças, vocês precisam tomar decisões e nem sempre agrada a todos. Eu dizia, gente, eu vou passar vergonha. Daí, para minha alegria, como a Duda falou, em 2008, eu fui a vereadora mais votada da história de Dois Irmãos até então, né? Que entre aquela época nós tínhamos em torno de 15 mil eleitores, 14 mil eleitores, e eu fiz 2.160 votos. Que né? foi então, quando tu estava voltando para a política? Quando eu estava voltando para a política. Sim, e daí eu fui a vereadora mais votada, então ali eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara de Vereadores, de Dois Irmãos, e daí, entrando um pouquinho nessa questão, eu vou ser muito sincera. Muitas vezes nós somos mais, assim, julgadas e existe mais preconceito por ser mulher do que por ser negra. Por que que eu digo isto? Quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores, muitos iam na figura do homem como presidente e não da mulher. Sabe? Mas é uma coisa que nós mesmo, cada um de vocês, nós precisamos nos policiar, porque sem querer o nosso olhar, quando aparece um homem, uma mulher e diz, o gerente está chegando, ou um cargo de liderança, automaticamente o nosso olhar parece que vai para o homem. Isso está dentro de nós e nós temos que mudar esse olhar. É que a gente convive, né? A gente é de uma geração e é uma sociedade machista, né? Então, exato. O machismo e daí, acaba que está em todo a gente mundo, né? coloca o poder no homem, sabe? Independente da cor. Então, nós temos que nos policiar a cada minuto, a cada momento em relação a isso. Então, esta presidência da Câmara, a gente fez um trabalho muito bom, porque a política não é fácil, gente. Tu precisa gostar de fazer política. E o maior papel de um vereador, ao meu ver, é ser o elo da comunidade com a prefeitura. Por que que eu falo isso? Muitas pessoas têm vergonha de ir na prefeitura, ou não sabem como preencher documentos e tudo. E o vereador, ele é esse elo. Então, foi isso que eu aprendi e que eu fiz. E isso, então, credenciou para que eu fosse candidata a prefeita no município de Dois Irmãos, no ano de 2012. Eu e meu colega GR, que agora é o prefeito da cidade, eu fui a majoritária, a prefeita, e o GR a vice-prefeito. E tu foi também a primeira mulher a ser eleita, né? Na cidade de Dois Irmãos como prefeita, né? Sim, primeira mulher. Tipo, Negra, então, nem se fala, né? Já foi quebrando várias barreiras. Negra nem se fala. Como que foi esse teu processo de passar de técnica de enfermagem para vereadora numa cidade que não era tua de origem? E como que tu se elegeu? Enfim, todo esse processo, né? Desde, não sei se tu já se interessava por política antes, se tu já estava envolvida nesse processo político, se tu estava nesse meio, se tu cresceu nesse meio ou não, ou como que foi esse caminho até a política? Assim, os meus pais, tá? Eles sempre foram muito
não tinham cargo eletivo na política, mas sempre foram politizados. O meu pai e minha mãe, eles escutavam muito a Rádio Guaíba, que na época se escutava muito, Rádio Gaúcha, se falava de Brizola, se falava do que estava acontecendo. Nós nunca ficamos alienados da política, mas o meu pai e minha mãe nunca fizeram política partidária ou se candidataram a algum cargo dentro da prefeitura, enfim, não, isso não. E eu e 2 irmãos foram surgindo naturalmente. Lembra que eu falei sobre oportunidades? Quando eu fui convidada a ser candidata a vereadora, eu tive apoio do meu marido e eu coloquei meu nome, vamos lá. Oportunidade é oportunidade de aprender, que eu não sabia o papel de vereadora. Eu confesso para vocês, agora tem como abrir a internet, Sim, tem tudo. pesquisar, né? Nós estamos falando, parece pouco tempo e muito tempo, de uma era em que não tinha internet. Não é tu pegar o celular ou o computador e procurar. Então, eu fui descobrindo esse caminho fazendo. E os Tipo seus assim, caminha que no caminho, vai que no caminho eu te explico. Vai que eu te explico. Sim, Confia. vai que no caminho eu te explico. Então, quando eu falo, o vereador seu elo foi ali, porque quando eu fui candidata a vereadora, lá em 96, eu acreditava que eu podia fazer tudo. Vou me eleger vereadora, vou construir posto de saúde, vou fazer pracinha não sei aonde. Vereador não faz isso. Só queria mudar a cidade. Eu queria mudar a Queria cidade, governar como prefeito, entendeu? já. Só que vereador, ele não executa. Vereador, ele é legislador. Ele está ali para aprovar ou reprovar os projetos que vêm do executivo. Ele está ali para dar sugestões na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orgânica, quando vai para a Câmara de Vereadores. Mas ele não executa, ele não licita uma obra para ela acontecer. Sim. Ele não pode tirar fora da lei orçamentária, ele não pode mexer na rubrica da educação ou da saúde durante o ano. Isso é papel do executivo. E eu, no meu primeiro mandato, eu acreditava que eu podia fazer isso. Sim. E daí, naquela conversa do caminho que eu te explico, foi que eu aprendi que o maior papel do vereador é representar a sua comunidade, independente de quem votou em ti ou não. Sim. Né? Sim. Então, Mas a prefeita tem essa prerrogativa de conseguir fazer o que o vereador não faz, ou não. Teoricamente, né? não, tem sim, eu adorei ser prefeita, eu adorei, assim, é um dos cargos que nós, que também, tá? É um cargo que você assume, mas tu aprende fazendo, sabe? Não existe faculdade como vocês vão se formar, estão em formação, estão estudando. Não existe faculdade para ser prefeito. Tu aprende trabalhando, fazendo, com os colegas funcionários que estão ali concursados, que nos dão todo apoio, aos colegas que se agregam. Então, cada dia é uma forma de tu trabalhar. E não adianta. Por exemplo, eu fui prefeita em 2 irmãos, provavelmente se eu for aqui em Novo Hamburgo vai ser outro trabalho, se eu for em São Leopoldo vai ser outro trabalho, se eu for em Demandas Viamão... diferentes. Depende né? da comunidade em si. É que depende da comunidade, de como é. Existe aquele esqueleto, né? Que tu precisa seguir a lei orçamentária, o regimento interno, parará. Só que a vida dentro de uma prefeitura é pungente. A única coisa, assim, que eu tinha e tenho claro é que o executivo, ele precisa ter como prioridade a saúde. Mas quando eu falo em saúde, não é a presença da doença, é o conceito da saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental, social, financeiro de uma pessoa. Esse é o conceito da saúde. Então, quando se fala em saúde, nós falamos turismo, cultura, segurança pública, desportos, educação, sabe? Então, abre-se um leque que um executivo tem que dar prioridade.
E claro, eu não estou criticando quem diz. É claro que segurança pública é prioridade, educação, saúde, na doença é prioridade. Mas nós precisamos preparar os nossos adultos e nossos jovens aqui. Precisa ter cultura, sim. Precisa saber de onde veio. Precisa ter turismo. Precisa ter gastronomia. Por quê? Na pandemia nós vimos, nós quase enlouquecemos ficando dentro de casa, gente. Sim. Então, a municipalidade cabe, sim, se preocupar com todos esses pilares. Então, foi isso que nós trabalhamos na gestão. Eu não fiz nada sozinha. Foi toda uma equipe que nós trabalhamos para conseguir esses espaços em 2 irmãos e tivemos bastante êxito. Tânia, e vereadora, 2 vezes prefeita, e temos mais ambições dentro da política, ou hoje, o que tu pensa em fazer, o que tu faz hoje, né, também, para o pessoal conhecer, né, enfim, um pouquinho. E como prefeita, eu esqueci de falar, assim, que me deu muita honra, porque eu sempre procuro ser uma pessoa de oportunidade de aprendizado, sabe? Porque eu sempre digo, quem acha que sabe tudo já morreu e não sabe, né? Porque nós estamos com 90 anos, 95 anos, estamos aprendendo ainda, né? Que a vida, ela é um leque de aprendizado, e tu aprende com pessoas mais jovens, com crianças, tu aprende vivendo, né? Então, eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação dos Municípios do Vale dos Sinos, a qual faz parte 14 municípios, do consórcio do Vale dos Sinos também, dos Coredes, que é o Conselho Regional do Vale dos Sinos. Então, nós conseguimos ter uma liderança muito grande entre os municípios, que nos fez a ser conhecida e nos fez tomar decisões. Algumas não tão certas assim, porque é claro que aqui eu estou falando de coisas bonitas, mas a vida não é só coisas bonitas. Não estou dizendo que eu sempre acertei tudo. Não é verdade, né? Senão não estaria nesse mundo terreno, né? Sim. Então, claro que tudo foi aprendizado. E isso fez com que eu fosse candidata a deputada estadual no último pleito eleitoral, e na qual eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que foi a primeira vez que eu fui candidata. E nós fizemos 28.840 votos. Então, são pessoas que confiaram num projeto de governo, são pessoas que confiaram no trabalho. Então, isso me deixa muito feliz mesmo. Agora, o meu futuro, político, pessoal, eu deixo assim, ó, cada cantinho no seu cantinho. Agora eu quero ter oportunidades, quero trabalhar, quero fazer e tudo. E vamos deixar as coisas nos seus cantinhos certos. Isso não quer dizer que a gente não se prepare para a vida. Mas eu quero dizer que se tu fica pensando no amanhã, tu deixa de viver o hoje aqui e agora. Sim. Então é nesse sentido que eu falo. Não sabonetei, tá? E, Tânia, essa questão tua de toda essa representatividade, né? Tanto como mulher e principalmente como uma mulher negra também, né? O que tu diria, talvez, hoje para as mulheres e para as meninas negras que se inspiram na tua história, se inspiram toda nessa tua trajetória, né? O que talvez a gente poderia esperar de um futuro, ou daqui a pouco o que a gente poderia continuar representando, assim? Olha, primeira coisa é aquilo que eu falei, né? Existe um projeto de vida que está escrito para nós, mas que nós temos que ir atrás e trabalhar. Dizer que não existe preconceito racial, eu vou dizer aqui, desculpe, professor, é mentira. Existe, está dentro de nós. Sabemos está isso. Aqui, está dentro de negros, brancos, índios, seja lá, está aqui dentro das nossas raízes. Nós precisamos todos os minutos, todos os segundos nos policiar. Nós temos que nos policiar. Quando eu falo sobre a mulher, quem é que mais repara na roupa de uma mulher? É a outra mulher. Quem é que repara se fez unha, como é que tá cabelo? É a outra mulher. Então, nós temos que nos policiar também. Existe racismo e preconceito contra a cor?
existe, nós estamos nesse processo que nós precisamos estar à frente das bandeiras. Não é nada imposto, é conquistado. É conquistado e nós temos que conquistar. Eu tenho orgulho quando eu falo, quando eu me expresso, porque eu sei que talvez muitas pessoas estão olhando e dizendo, se ela conseguiu, eu também consigo. Isto. E isto é muito importante, Isso é o mais sabe? bacana. Isso é muito importante. Então, o legado que eu gosto de dizer é que uma filha de empregada doméstica, com muito orgulho, e de um motorista caminhoneiro, que tem 6 irmãos, 2 filhos, técnica em enfermagem, chegou a ser vereadora, prefeita, que tenho todas as minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas, que entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, deixei amizades, procurei fazer o máximo possível dentro do possível, dentro daquilo que me foi confiado, que o voto é uma confiança que tu coloca numa pessoa e tu tem que honrar esse cargo que foi lhe dado. Então, é esse legado que eu quero deixar, que cada um de nós temos as nossas caminhadas e que nós podemos sim. Mas não é a sorte, não. É o trabalho, é a luta, é ir atrás. É não desistir, né? Por mais que tu enfrente vários obstáculos, né, ao longo da vida. É não desistir, no máximo é dar uma volta, sabe? Eu tenho... Poxa, eu sempre digo, sabe? Se tem uma rocha no meio do rio, eu não tenho como ir lá, encontro essa rocha. O que eu faço? Faço um contorno na rocha e vou chegar no meu objetivo. É isso aí que a gente tem que fazer. Sabe? Então, não vou ficar brigando com a rocha. Faço aqui, ó. Dá teus pulos, né? Demora um pouquinho. Demora, mas sim, nós chegamos, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o sentido, né? Isso aí. Duda? É isso aí. É isso aí, Duda. Então, qual foi a tua primeira votação? Foi quantas pessoas? Quantos votos? Quando foi vereadora? Foi 590 Tá, votos. de 590 votos a 28.840, 840. né? Aumentou bastante, né? Tu acha que boa parte disso tem a ver com a tua profissão de enfermagem, com a tua função dentro do hospital, ou não? Foi uma conquista dentro do meio político mesmo, através do teu primeiro mandato e do segundo? Como é que tu acha que tu saiu de 500 a 28 mil, assim? Sim, a primeira eleição, eu acredito que tem a ver com o trabalho de técnica em enfermagem, que as pessoas me conheceram. Sim. Que eu comecei a trabalhar em Dois Irmãos em uma unidade móvel. Unidade móvel era um ônibus que tinha médico, dentista e a técnica em enfermagem. E nós íamos em praticamente todos os bairros de Dois Irmãos. Foi aonde eu conheci a comunidade, né? Agora, as eleições posteriores... Foram fruto desses trabalhos. Daí eu já digo que o pontapé inicial foi aqui, mas o restante, essa continuidade na política, tem muito a ver com o trabalho que eu, juntamente com a equipe, todos nós realizamos, que é a entrega de uma política de resultados, né? Por exemplo, a nossa primeira eleição a prefeita, né? Qual foi a primeira ordem que eu dei para todos os secretários, CCs, tudo, primeira reunião? Foi, gente, quem vive de passado é museu. O carro tem um retrovisor para a gente lembrar quem a gente é, mas nós temos que caminhar para frente. O que eu quis dizer com isto? Eu quis dizer que nós fomos eleitos para trabalhar pelo município de Dois Irmãos, que nós não ia passar um ano inteiro falando que o carro ficou quebrado, que o pneu ficou furado, que encontramos sem médico. Não, tu foi eleito para trabalhar pelas pessoas.
E não para ficar um ano inteiro chorando. Pô, tu fez campanha, conhece o teu município? Vamos embora. Arregaça as mangas e trabalha. Porque eu vejo que discussões políticas são salutares, são. Mas deixa para o período político. Elegeu, vai trabalhar para todos. Porque daí todos vão torcer para que dê certo. O que adianta eu torcer para o capitão dar mal se eu faço parte do barco? Eu vou torcer para o avião cair se eu estou dentro do avião? Sim. É isso que eu não entendo. Eu não consigo entender. Então, eu vejo que a Tânia, lá atrás, que não sabia o que era ser vereadora e foi eleita por 590 votos, é uma Tânia que foi amadurecendo, que foi crescendo, que foi procurando fazer o melhor possível e conquistando as pessoas através do trabalho. Legal. Imaginei isso também. Tânia, a gente está já... Estourado, né? Estourando. Vitor, já, olhando no relógio, é sempre né? complicado para a gente esse tempo que a gente tem, mas a gente queria muito te agradecer por estar aqui. Eu queria muito conversar contigo e quero te trazer aqui na Fevale novamente para a gente participar de outras atividades. Eu tenho certeza que esse teu depoimento, essa conversa que a gente teve, vai servir de inspiração para muitas pessoas. Né? E é isso que a gente busca aqui no podcast, trazer pessoas que fizeram isso que tu fez. Não pensaram muito, foram atrás e foram tentando. Eu tenho um pouco de história disso, a Nayara, a Duda, a Ana, a Thaís, e todas elas, o Angélico, né, passaram por algum tipo de dificuldade, ainda estão no início eles, né? Nós já estamos numa fase um pouco mais adiantada, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil tudo isso que tu conquistou e a gente queria te parabenizar por isso e te agradecer a tua presença aqui com a gente no podcast. Quer falar alguma coisa, Duda, Nayara? Agradecer também a representatividade, né? Acho que quando a gente olha para uma primeira mulher e ainda negra de um município germânico e tudo mais, a gente vê que a gente ainda tem muito a percorrer, mas que pessoas como tu estão fazendo à frente, né? Então, é inspirador, é muito gratificante de ter aqui no Aruanda, né? No nosso projeto. E eu tenho certeza que outras meninas, outras mulheres vão se inspirar em ti. Duda? O prof e a Nayara falaram tudo, né? Mas, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, pelas tuas palavras, né? Que, como a Nayara disse, são encorajadoras para, enfim, meninas, mulheres, senhoras, independente da idade. Muitas vezes o empoderamento, tanto feminino quanto racial, ele começa numa idade muito mais avançada, né? Não como a gente, tão novas. Então, muita gente, enfim, se inspira e muito obrigada em nome da Aruanda novamente. A gente te espera mais vezes aqui, né? E temos assunto, né, guria? Nossa temos. Senhora! Hoje foi só para conhecer um pouquinho da Tânia, mas com certeza conversaremos mais Temos em outra assuntos. oportunidade. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje, então, mais um episódio de A Voz de Aruanda e voltaremos logo em seguida com mais um convidado aí. Muito obrigado. Tchau, Tchau, até tchau. a próxima.